Você e eu sabemos que o desenvolvimento de software é complexo, mas queremos ser o melhor nisso, não é mesmo? Desenvolver produtos de software de sucesso, porém, é muito difícil. Mas hoje eu vou mudar a sua história no desenvolvimento de software. Eu tenho quase 30 anos de experiência no desenvolvimento de software e aprendi lições importantes ao longo desse tempo. Nesse vídeo eu vou te ensinar um método que eu criei que pode mudar a sua história no desenvolvimento de software para sempre. Se você busca, como eu, se tornar o melhor nessa profissão, fique comigo até o fim. Nós exploraremos a emocionante jornada do desenvolvimento de software e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para ter sucesso nessa profissão, independente da sua posição atual. Então, vamos começar entendendo os desafios envolvidos no desenvolvimento de software. Para um único desenvolvedor, já existem muitos desafios. Coisas como aprender várias tecnologias que compõem as stacks modernas, entender e aplicar diferentes paradigmas de programação, como por exemplo o funcional e o orientado a objetos, compreender os diferentes padrões de arquitetura, seus frameworks e bibliotecas relacionadas, compreender o back-end, o front-end, o banco de dados, lógica de negócio e muitas outras coisas relacionadas. Observe que ainda não estamos falando que nós, como desenvolvedores, precisamos garantir que compreendemos as necessidades e entregamos exatamente aquilo que o cliente precisa. E é lógico, existem vários obstáculos para isso. Barreiras organizacionais, estruturas de equipes disfuncionais, silos departamentais e várias outras coisas que podem nos atrapalhar nesse processo. Quando adicionamos a essa equação o desafio de gerenciar vários desenvolvedores, testadores, UX designers, arquitetos, analistas de negócio, representantes do suporte técnico, do Customer Success, nós então começamos a entender que o desenvolvimento de software é realmente muito complexo. Nós também precisamos entender que as tecnologias envelhecem e elas tendem a se tornar obsoletas e muitas vezes irrelevantes, devido a novas tecnologias e novos métodos que apresentam uma melhor abordagem para resolver os novos problemas que surgem todos os dias. Certificar que nós conseguimos, de fato, responder às mudanças com segurança e agilidade, garantindo que a nossa tecnologia permaneça sempre atualizada, é sim muito relevante para um negócio de software. Manter os custos de desenvolvimento e manutenção em níveis competitivos e sustentáveis é fundamental se você pretende gerar lucro no desenvolvimento de software. E se você for observar, a soma de todos esses fatores pode ser chamada de cultura. Agora, como mudar a cultura de uma empresa? Como mudar a cultura organizacional com segurança e eficácia? Digamos que você não esteja envolvido numa cultura corporativa. Eventualmente você está iniciando uma nova empresa, uma startup, ou mesmo iniciando a sua carreira no desenvolvimento de software. Como se certificar então de que você está fazendo as coisas do jeito certo para criar a cultura certa, tanto para a sua carreira quanto para a sua empresa? E se você me falasse que o desenvolvimento ágil e o pensamento Lean podem transformar essa situação, eu diria que você está certo. Mas o que as pessoas não contam por aí é que não basta você simplesmente criar um squad ou fazer um curso de certificação de 2 dias que você se tornará ágil. A real agilidade exige que você, independentemente da sua posição hierárquica aí na sua empresa, compreenda todo o fluxo de valor da sua organização e desenvolva uma visão clara de como as coisas são feitas em cada etapa desse fluxo. Ou seja, você precisa compreender tudo o que acontece no ciclo de vida de desenvolvimento de produtos de software de uma maneira que a gente poderia chamar de From Concept to Cash, ou desde o conceito mais fundamental de uma ideia até que essa ideia esteja completamente implementada e o dinheiro esteja no seu bolso. Por que isso? Porque essa é a raiz do pensamento sistêmico. E se a gente for observar, o pensamento sistêmico oriundo do Lean é, na verdade, a raiz de todos os métodos ágeis. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para transformar a sua vida no desenvolvimento de software para sempre. E você nunca viu nada parecido com o que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar um método que eu criei há mais de 15 anos e que já transformou a vida de milhares de pessoas em empresas pequenas, médias e grandes corporações, em vários segmentos como o de software, o de finanças, o de logística, o de mineração, de energia e vários outros.
Nesse vídeo você aprenderá como uma empresa realmente lean e ágil gerencia a sua estratégia de negócios e como essas empresas criam e desenvolvem software que os clientes adoram, criando uma cultura onde as pessoas podem aprender e evoluir constantemente enquanto trabalham. Vamos fazer um acordo? Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dominar o ciclo de vida de desenvolvimento do software, independente da sua posição. Mas eu gostaria que você ficasse comigo até o final do vídeo, ok? Eu posso contar com você? Aproveite para assistir todo esse vídeo hoje, porque eu não posso garantir para você que ele estará disponível nos próximos dias. Se você de fato quer fazer a diferença nesse setor, então vá em frente. Eu tenho certeza que será transformador na sua vida. Eu me chamo Samuel Crescencio e desenvolvo software desde 1994. E já são 28 anos trabalhando com os mais variados tipos de tecnologia. Eu comecei a desenvolver software antes mesmo da internet existir no Brasil. E eu posso lhe garantir que esses primeiros anos da minha carreira foram realmente muito emocionantes, exciting, eu poderia dizer. Naquela época, eu geralmente era o único desenvolvedor da equipe. E dessa forma, eu desenvolvia soluções para redes de supermercado e conseguia fazer isso com bastante sucesso. Mas infelizmente, as aplicações elas não eram tão estáveis, especialmente pelo fato de que nós não utilizávamos algumas práticas básicas de engenharia, como testes automatizados e integração contínua, que nos ajudaria a garantir a qualidade e a estabilidade das aplicações. Na realidade, nem mesmo o controle de versões de maneira adequada a gente tinha naquela época. Esses primeiros anos foram muito interessantes, mas as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas quando em 2001 eu entrei numa empresa um pouco maior que desenvolvia soluções para o mercado financeiro. Naquela época, a equipe dessa empresa era formada por cerca de 30 pessoas. Só que nós não tínhamos um processo bem definido para organizar o nosso trabalho de desenvolvimento. Na verdade, nós costumávamos demorar tanto para entregar as nossas soluções que muitas vezes o cliente mudava de ideia antes mesmo de conseguirmos entregar a solução para ele. E quando a gente percebia, os requisitos tinham mudado mais uma vez e agora a gente teria um retrabalho, teríamos que refazer tudo o que a gente já tinha feito. Na realidade, a gente não tinha nenhuma maneira estruturada e adequada para coletar os requisitos e validar se esses requisitos realmente representavam a real necessidade do cliente. Como desenvolvedor, eu posso dizer que naquela época nós éramos simples tiradores de pedido. Você já ouviu falar nesse termo, tirador de pedido? Além de não termos contato com o cliente, eu perdi a conta de quantas vezes nós desenvolvemos soluções que nunca foram colocadas em produção. Ou se fossem, muitas vezes o cliente nem utilizava aquilo que a gente passava meses construindo. E a forma como nós tínhamos de capturar o conhecimento sobre o que precisava ser feito, geralmente era através de documentações pesadas, aquelas especificações técnicas e funcionais cheias de diagramas que geralmente se tornavam obsoletas ao longo do tempo. Eu me lembro de uma ocasião em que o cliente mudava tanto de ideia que o executivo principal dessa empresa teve uma brilhante ideia. E essa ideia, basicamente, era fazer com que nós desenvolvêssemos especificações detalhadas com tudo que o cliente precisava e fazer então o cliente assinar essa especificação, rubricando cada página, dando seu consentimento de que aquilo ali realmente era o que ele necessitava. O ponto é que nós éramos uma equipe de 11 pessoas e para montar essa especificação a gente chegou a levar 2 meses de trabalho de 11 pessoas. Então você pode imaginar o custo. Essa especificação que a gente montou, ela se resumiu num documento de 200 páginas. Isso mesmo, 200 páginas que detalhavam tudo o que a gente teria que fazer ao longo dos próximos meses. E o cliente topou a ideia, o cliente de fato assinou todas as páginas dessa especificação. O problema é que quando a gente começou a desenvolver, como nós tínhamos a especificação já assinada pelo cliente, o contato com o cliente diminuiu mais ainda, porque supostamente a gente sabia o que fazer, estava lá escrito no documento. Então, nós nos colocamos a desenvolver e foram 6 meses de desenvolvimento até que nós pudéssemos entregar para o cliente tudo aquilo que ele precisava. Agora, adivinhe o que aconteceu quando a gente fez a entrega para o cliente. O cliente chegou para nós e falou o seguinte: olha, eu sei que eu assinei todas essas páginas, só que o meu mercado mudou, os requisitos mudaram mais uma vez e não é mais isso que eu preciso.
E como você pode imaginar, uma grande crise se instaurou naquela empresa por conta disso. Várias consequências aconteceram, dentre elas a perda do cliente, a perda da moral de muitos desenvolvedores que na realidade ficaram esgotados com essa situação. Muitos deles ou foram demitidos ou saíram da empresa. De fato, a gente perdeu metade da equipe com aquela crise. E como você pode observar, tudo isso foi muito doloroso e um aprendizado muito difícil para todos nós. Num outro episódio, na mesma empresa, eu me recordo que um bug num sistema de pagamentos que preveniu o pagamento de um boleto de um dos nossos clientes gerou uma multa de um dia por atraso no valor de R$50 mil. Exatamente, R$50 mil. Por quê? Porque o valor daquele boleto era um boleto de 5 milhões de reais. E 1% de multa sobre 5 milhões dá 50 mil. Então, cada dia que a gente não conseguia resolver o problema, custava para a empresa 50 mil reais. Como você pode imaginar, todas essas situações geravam uma tensão e uma pressão muito grande sobre todos nós. Isso afetava a nossa qualidade de vida, afetava o nosso trabalho e muitas vezes até mesmo a nossa família. Eu me lembro que naquela ocasião eu costumava trabalhar aos fins de semana, eu costumava trabalhar hora extra praticamente todos os dias como uma maneira de tentar contornar essa situação. E anos mais tarde eu fui descobrir que mesmo esse trabalho extra é sim prejudicial para o nosso processo. Mais na frente nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. Então, o que estávamos fazendo de errado? Na realidade, nós não estávamos implementando nenhuma das práticas básicas de engenharia. As práticas que são extremamente necessárias para a gente garantir que esses problemas não acontecessem. Justamente essas práticas que eu vou te ensinar aqui hoje. E aqui eu me refiro a práticas como testes automatizados, integração contínua, refatoração do código e nem mesmo práticas adequadas para a gestão dos nossos projetos nós tínhamos. Então, se nós não usávamos essas práticas, o que a gente costumava fazer era gastar horas e horas debugando o software para tentar encontrar um problema e quando a gente encontrasse, muitas vezes naquela situação de tentativa e erro, quando alguma coisa funcionasse, então a gente não mexia mais em nada, fechava o pacotinho e mandava um patch para a produção. Era o famoso commit e era isso. Nós não tínhamos nenhum processo adequado, por exemplo, para análise de causa raiz. Todo o nosso trabalho ele era feito de uma maneira ad hoc e basicamente nós trabalhávamos com pessoas como se fossem heróis. Você já viu algo assim antes? Eu espero que não. Mas se você já viu, tenha certeza que hoje eu vou lhe contar todos os segredos necessários para você combater esse tipo de cultura. Por que combater? Porque esse tipo de cultura é muito nocivo. A gente precisa criar uma cultura que realmente seja adequada, seja de crescimento para todos dentro da organização. E se por um acaso você nunca ouviu falar sobre esse tipo de cultura, que bom, eu fico muito feliz com isso. E pode ter certeza que nesse vídeo aqui eu vou te contar todos os detalhes que você precisa saber para fazer com que a cultura da sua empresa ou mesmo a sua carreira possa fluir de uma maneira adequada. Agora presta atenção nessa parte que eu vou te contar como toda essa história mudou na minha vida. Em 2003, um novo desenvolvedor foi contratado nessa empresa e ele veio fazer parte da minha equipe. O mais interessante é que essa pessoa não chegou dizendo que a gente tinha que fazer as coisas de uma maneira diferente. Ele simplesmente chegou fazendo. E um certo dia eu estava observando o trabalho dele, olhando para a tela do computador dele e eu me recordo que eu não consegui compreender o que ele estava fazendo. Então eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Ele virou para mim e falou assim, ué, estou escrevendo testes automatizados? Testes automatizados? Como assim? O que é isso? Você acha que eu vou escrever algum código sem testes? Aí testes automatizados? Então me explica, como é que funciona isso? E a partir dessa explicação dele, eu posso dizer para você, eu posso afirmar com toda a certeza de que isso mudou a minha vida da água para o vinho para sempre. E é esse tipo de mudança que eu quero trazer para você aqui hoje. Mas não se preocupe, porque não é só a respeito de testes automatizados. Nós vamos promover todo o alinhamento necessário em todo o fluxo de valor do desenvolvimento de software. Então preste atenção no que eu vou te contar a partir de agora. Esse amigo não apenas me ensinou sobre testes automatizados, mas ele me emprestou um livro chamado Lean Software Development, An Agile Toolkit. Esse foi o primeiro livro da Mary e do Tom Popendick, que são os autores que basicamente traduziram o Lean da manufatura para o desenvolvimento de software.
Além desse livro, ele me apresentou para a biblioteca de artigos da Agile Alliance. A Agile Alliance foi uma organização fundada pelos mesmos signatários do Manifesto Ágil, ou seja, aqueles autores que criaram este movimento global. E naquela época eu nunca saberia o impacto que tanto a Agile Alliance quanto os Popendix teriam na minha vida anos mais tarde. Com o novo conhecimento adquirido, os resultados que a nossa equipe obteve após vencer o atrito inicial da mudança foram realmente impressionantes. A nossa velocidade de desenvolvimento, por exemplo, foi multiplicada por 4. Sim, nós estávamos entregando software 4 vezes mais rápido. E o mais interessante, nós paramos de ter aqueles bugs críticos que tínhamos o tempo todo. Já em 2004, nós tínhamos um mecanismo de integração contínua e continuous delivery completo, com testes automatizados nos mais diversos níveis. E todos esses testes nos ajudavam a ter uma cobertura de mais de 80% das nossas linhas de código. Ou seja, 80% do código que nós escrevíamos estava coberto por testes. Testes automatizados que eram, por sua vez, reproduzíveis de uma maneira muito simples e barata. Nós também implementamos algumas políticas de gestão de fluxo, começamos a ter contato direto com o cliente e praticar as reuniões diárias. Algumas dessas práticas simplesmente tornaram a nossa performance avassaladora. O resultado não foi apenas uma melhoria na qualidade e na produtividade, mas principalmente vidas mais felizes. Isso mesmo, todos nós, incluindo o nosso cliente, ficamos muito mais felizes com esses resultados. A partir daí, eu comecei a espalhar as boas novas, ou seja, eu comecei a dar palestras em eventos e, eventualmente, acabei me tornando presidente de algumas conferências, como a Conferência Latino-Americana de Métodos Ágeis e até mesmo o Agile Brasil, a principal conferência brasileira de métodos ágeis, da qual eu sou um dos fundadores. No ano de 2010, que foi o mesmo ano em que a gente fundou o Agile Brasil, eu também fui convidado a me tornar um membro do Conselho de Administração da Agile Alliance. Isso mesmo, eu me tornei um membro do Board of Directors da organização mais importante sobre agilidade no mundo. E a partir daí, eu pude ter contato com todos os autores dos livros que eu leio e muitos deles se tornaram, inclusive, mentores pessoais. A própria Mary e o Tom Popendick, por exemplo. A Pat Reed, que é uma mentora muito especial para mim. A Pat Reed, ela foi diretora executiva da Walt Disney. Eu também tive a grata oportunidade de ter como mentor o Henrik Niebuhr, o famoso autor do modelo Spotify, aquele modelo que chama as equipes de squads. O Henrik, ele passou 10 dias com toda a sua família na minha casa no ano de 2012, onde a gente pôde trocar e aprender muito naquele tempo. Portanto, o que eu vou te ensinar nesse vídeo não é resultado de um curso de 20 dias que eu fiz, nem mesmo é resultado dos meus últimos 5 anos de trabalho. O que eu estou te ensinando aqui é o resultado de uma experiência de quase 30 anos, das quais mais de 19 anos já atuando com Lean e com métodos ágeis. E o mais importante, é resultado de uma experiência global. Ao longo da minha experiência como diretor da Agile Alliance, eu visitei mais de 16 países. Conheci autores e agilistas ao redor do mundo todo. E eu pude então fazer um belo benchmark e colocar todo esse conhecimento dentro desse método que eu criei e que eu vou te ensinar hoje. Ao longo da minha carreira, além de ser um desenvolvedor, eu passei por praticamente todas as funções do desenvolvimento de software. Eu fui arquiteto, gerente de produtos, gerente de desenvolvimento e até mesmo CEO de uma empresa de desenvolvimento de software. E, além disso, eu tenho, nos últimos anos também, auxiliado grandes corporações em seus processos de transformação e eu tenho lidado muito com os grandes executivos dessas empresas. Então, se a gente for somar toda a minha experiência na comunidade, em conhecer os autores, nas conferências internacionais e principalmente na transformação dessas organizações, auxiliando não apenas desenvolvedores, gerentes e executivos, mas toda a comunidade envolvida no desenvolvimento de projetos de software, você pode ter certeza de que o que eu estou trazendo aqui para você é o que há de melhor no mundo do desenvolvimento de software. E ao longo dessa história que eu contei para você, eu acredito que você provavelmente já capturou algumas ideias, alguns dos motivos que tornam o processo de desenvolvimento de software tão caótico. Mas mesmo assim, eu quero enfatizar algumas coisas importantes para você.
Nós não apenas precisamos desenvolver a solução certa para o cliente, mas nós precisamos desenvolver essa solução do jeito certo. Ou seja, não adianta nós estarmos entregando a melhor qualidade para o cliente se estivermos entregando a solução errada. E mesmo que a solução seja a certa e construída do jeito certo, se entregarmos fora do prazo, também estamos fazendo do jeito errado. E estaremos sempre falhando se não utilizarmos as técnicas adequadas para evoluir a nossa engenharia, para gerir as nossas equipes, os nossos backlogs e principalmente se não estivermos utilizando os princípios e valores adequados para formar uma cultura de alto desempenho, onde as pessoas possam estar constantemente aprendendo coisas novas, ao mesmo tempo em que entregam o máximo valor para os clientes. E eu descobri tudo isso lá atrás, em 2006, quando eu percebi que nós precisávamos ter um equilíbrio essencial entre os nossos esforços de gestão estratégica, gestão tática e gestão da engenharia de software. Então, eu criei um método e eu chamei esse método de Pyramid Lean. Como eu mencionei antes, eu aprendi agilidade muito cedo, apenas 2 anos após a assinatura do Manifesto Ágil. Então já são quase 20 anos desde que eu pratico essas metodologias. Não só nos meus projetos, mas principalmente ajudando outras organizações de todos os portes a implementarem com sucesso para a transformação de suas culturas. E é claro, eu também fui muito abençoado ao ter a oportunidade de me tornar um diretor da Agile Alliance durante 5 anos, onde eu aprendi muito com todos esses autores que eu mencionei para vocês. E toda essa experiência evoluiu muito ao longo de todos esses anos. E agora, após mais de 15 anos de evolução, a Pyramid Lean chega na sua 5ª versão. Esse é o método que eu criei que vai mudar a sua vida. Mesmo que você se sinta sobrecarregado, ou eventualmente que você tenha uma base de código legado de milhões de linhas de código que te trazem muitos problemas, mesmo que você tenha dificuldades para gerenciar a sua equipe, entregar no prazo, entregar com qualidade, independente de quais sejam os seus problemas, ou qual seja o momento na sua carreira atual, ou mesmo qual seja a sua posição hierárquica dentro de uma organização, eu tenho certeza que esse método pode mudar a sua vida. Não importa o tamanho da sua equipe e nem o quão desafiadores são os seus problemas. Então, para que você possa entender como o método funciona, primeiro eu vou te explicar todo o método e depois eu vou te explicar o passo a passo da jornada de transformação que nós criamos para que você possa então implementar com sucesso aí na sua organização. Eu criei a Pyramid Lean em 2006, quando eu percebi que de fato nós precisávamos equilibrar os nossos esforços entre gestão estratégica, gestão tática e gestão da engenharia de software. Organizar todo o fluxo de gestão do desenvolvimento de software passando por essas 3 áreas pode ser realmente intimidante, mas não se preocupe. Eu venho evoluindo e implementando esse método em inúmeras empresas no Brasil e fora dele há quase 2 décadas. Assim você pode ter certeza de que o que eu estou te ensinando vem de anos de evolução, aprimoramento e aprendizado. Centenas de projetos e milhares de pessoas já implementaram o framework de transformação da Pyramid Lean para desenvolver novas habilidades e criar agilidade real nos negócios. Você pode estar se perguntando por que eu escolhi uma pirâmide para representar o modelo. Mas não se preocupe, não tem nada a ver com esse negócio de pirâmide que tem por aí. O motivo pelo qual eu escolhi uma pirâmide é porque a estrutura geométrica de uma pirâmide é extremamente sólida. Uma pirâmide, ela não tomba, ela é uma estrutura extremamente estável. Então eu pensei, se nós estamos desenvolvendo software e eu compreendo que dentre as coisas que eu preciso para ter estabilidade e segurança no desenvolvimento de software é uma engenharia sólida, então eu vou colocar essa engenharia na base da pirâmide. E a estratégia de negócio, que é o que guia tudo, faz bastante sentido estar no topo, para representar justamente a cabeça do sistema, que gerencia tudo. E é lógico que a gente precisava de algo para ligar a estratégia à engenharia, ou seja, promover a execução de uma maneira adequada. Dessa forma, eu entendi que a Pyramid Lean não permitiria, por exemplo, que um erro fosse para a produção, que ela nos auxiliaria a ter uma base de código sólida, fácil de manter, fácil de ler, fácil de adequar e principalmente que estaríamos entregando exatamente aquilo que o cliente precisa no momento certo e com a qualidade adequada. Em 2015, após 9 anos implementando a Pyramid Lean em diversas organizações,
eu percebi que costumava sempre seguir os mesmos passos no processo de transformação. Dessa forma, surgiu o nosso framework de transformação, justamente através de passos já comprovados que eu já vinha implementando em várias organizações, não apenas na área de software, mas também em outros segmentos, como por exemplo o de energia e mineração. No modelo, temos tudo o que é necessário para formar desenvolvedores full stack, que são capazes não apenas de desenvolver e implementar as soluções, mas também de cuidar do build pipeline, ou seja, de todo o ecossistema de entrega contínua necessário para que você possa entregar software de alta qualidade todos os dias. Mas não é só a respeito de desenvolvedores que a gente está falando aqui. A Pirâmide Lean ela tem tudo o que é necessário para formar gerentes de produto, gerentes de desenvolvimento, gerentes de projeto e executivos a como estruturar a estratégia do seu negócio para criar uma cultura de agilidade e alta performance na sua organização. Devido ao fato de que o Lean vem do pensamento sistêmico, a Pirâmide Lean permite com que cada membro da organização possa compreender o todo. Não apenas como fazer o seu trabalho da melhor forma, mas principalmente como compreender como as coisas funcionam em todo o value stream da organização. O modelo promove a integração entre as áreas, quebra os silos departamentais e cria capacidade e conhecimento nas pessoas para que elas possam desenvolver da melhor forma possível o seu trabalho. E é claro, contribuindo dessa forma para impulsionar o negócio. Vamos então conhecer como a Pirâmide Lean está estruturada. A Pirâmide Lean está estruturada em 3 camadas: a camada estratégica, a camada de gestão e a camada de engenharia. A camada de estratégia ajuda a organização como um todo a ter uma implementação da estratégia de negócios de uma maneira mais eficaz, especialmente colocando o processo de transformação no centro da estratégia de negócios. Essa camada produz esclarecimento e alinhamento sobre o porquê a organização existe, a forma como as estruturas funcionais e as lideranças estão organizadas e como pessoas empoderadas se auto-organizam para fazer o que precisa ser feito e atingir os objetivos estratégicos do negócio. A camada de estratégia, ela estimula a evolução do mindset das pessoas, do seu modelo mental e do seu comportamento, através de princípios oriundos do Lean e das metodologias ágeis. Dessa forma, evoluindo os métodos de trabalho e também criando novas capacidades para o negócio. E por fim, a camada de estratégia da Pirâmide Lean, ela gera um poderoso alinhamento e consenso de toda a organização, impulsionando sua performance em todas as áreas. Já a camada de gestão, que é a camada intermediária da Pirâmide Lean, tem como principal responsabilidade conectar a estratégia à execução. Toda a gestão operacional e também o planejamento e controle da produção são realizadas nessa camada com auxílio de técnicas avançadas do Lean e das metodologias ágeis que nos ajudam a eliminar desperdícios e maximizar o valor em todo o fluxo de trabalho. A camada de gestão também aumenta a sua compreensão da capacidade produtiva, melhorando também a previsibilidade de entrega e fazendo com que você possa então entregar as coisas no prazo. Técnicas de gestão econômica do fluxo são utilizadas para auxiliar você a aumentar a entrega de valor e a produtividade em todo o negócio, aumentando assim a sua eficiência operacional. É também na camada de gestão que as pessoas são estimuladas a aplicar o pensamento sistêmico e a criar um verdadeiro ambiente de melhoria contínua na organização. Já na camada de engenharia, nós vamos cuidar de vários aspectos importantes relacionados a esse tema. O desenvolvimento eficaz de tecnologia requer que tenhamos um equilíbrio fundamental entre desempenho, segurança, escalabilidade, custo e eficiência operacional da sua arquitetura. Nessa camada, práticas essenciais de engenharia são aplicadas para aumentar a segurança no desenvolvimento desde o início, garantindo integridade ao longo de todo o processo produtivo. Quando você tem a sua arquitetura emergindo com um design eficaz e adequado, todo o seu código escrito com testes automatizados, todo o seu pipeline de compilação, empacotamento e deploy automatizado, juntamente, é claro, com seus testes que também são automatizados, e também toda a sua infraestrutura versionada como código, você pode implementar com segurança e liberar o seu software em produção quantas vezes por dia você quiser. Dessa forma, atingindo aquilo que a gente chama de agilidade real nos negócios.
Agora, se você observar bem a pirâmide Lean, você vai observar que existe uma série de valores e benefícios que a gente encontra nesse círculo e em volta da pirâmide. Então, vamos analisá-los. Dentre os benefícios mais importantes gerados por quem aplica o modelo da pirâmide Lean, a gente encontra, em primeira instância, uma maior entrega de valor. Isso é muito importante porque nenhuma organização subsiste sem uma entrega adequada de valor. Posteriormente, a gente pode observar um grande aumento na confiança das pessoas. Isso mesmo, se você olhar lá para o topo do modelo, você vai encontrar lá Trust, que significa confiança. E confiança é fundamental para que a gente possa criar um ecossistema rico e inovador para todos os envolvidos ali. Não apenas os desenvolvedores, os gestores, mas principalmente para os clientes, para os usuários e também para os parceiros que estão envolvidos aí na sua jornada, na sua comunidade aí do seu projeto. Além disso, a gente pode observar diversos outros benefícios, como uma maior segurança das pessoas, segurança psicológica, para que elas possam de fato serem autênticas durante o seu trabalho. Também uma maior alegria durante o trabalho, um senso de responsabilidade, engajamento, um senso de trabalho em equipe também muito mais elevado. Com a pirâmide Lean, a gente consegue desenvolver relacionamentos fortes, desenvolver respeito pelas pessoas e também adquirir um senso de propriedade muito importante para o desenvolvimento de qualquer cultura de alta performance. Com tudo isso, a equipe consegue de fato se tornar muito mais ágil e também desenvolver a disciplina. A disciplina, na realidade, na implementação do método, é a única coisa que vai fazer a gente chegar no próximo nível. A equipe se torna mais inovadora, desenvolve autogestão, coesão e melhora todos os aspectos do trabalho. Um aspecto importante para você observar aqui é que a pirâmide Lean, apesar de ter sido criado no segmento de desenvolvimento de software, ela pode ser implementada em outros tipos de organizações que não desenvolvem software. Eu mesmo já tive a oportunidade de implementar esse modelo em empresas da área de energia, da área de mineração, também do segmento financeiro e também da área jurídica. De fato, todas as áreas da organização podem implementar esse modelo, independentemente de qual área seja, independentemente de qual seja o seu papel numa organização, mesmo que você seja um executivo, um desenvolvedor ou um gerente, você vai conseguir usufruir desses benefícios se você tiver a disciplina necessária na implementação do método. E é justamente por esse motivo que a quinta edição, a quinta versão da pirâmide Lean, ela se chama The Agilist Edition, ou seja, a edição do agilista. Certamente ela vai te tornar um grande agilista, independentemente do seu papel ou função aí na sua empresa. Ao longo de todos esses anos de evolução, nós percebemos o quão poderoso o modelo é. Não só para transformar organizações inteiras, mas principalmente transformar o indivíduo. É justamente por isso que nós decidimos colocar todo esse conhecimento numa plataforma para que pessoas como você possam aprender e se beneficiar deste conhecimento. Nós realmente acreditamos que a transformação de qualquer organização começa pela transformação dos indivíduos por trás dessa organização. Então, você é responsável pela sua transformação e também por influenciar a transformação dos outros ao seu redor. Agora, então, você pode aproveitar tudo isso e começar a sua transformação. E para te ajudar nisso, nós estruturamos toda essa plataforma em 15 treinamentos que vão cobrir todo o fluxo de valor do desenvolvimento de software e todos os conceitos relacionados na pirâmide Lean. Cada um desses cursos lhe dará o conhecimento necessário para te transformar num verdadeiro agilista, ou se você preferir, num Agile Coach, num grande desenvolvedor full stack ou mesmo no melhor executivo que a sua organização poderia ter. Assim como a pirâmide Lean, a nossa jornada de transformação está estruturada em 3 grandes áreas. Na camada estratégica, nós temos 3 treinamentos, 8 treinamentos para a área de gestão e mais 4 treinamentos para a área de engenharia. Todos esses treinamentos juntos somam mais de 30 horas de conteúdo, que são acompanhados por materiais adicionais, artefatos e templates que você vai poder utilizar, além de e-books e outras coisas que vão certamente te tornar o melhor agilista de todos os tempos. Os cursos da camada de estratégia te ensinarão os princípios e valores fundamentais do Lean e dos métodos ágeis.
E esses princípios vão te auxiliar a criar estruturas organizacionais e também lideranças eficazes para a sua organização, para que você possa criar e nutrir equipes de alto desempenho. Mais importante do que isso ainda, essa camada vai te ensinar a como você pode planejar e implementar sua estratégia de negócio de maneira a criar um elevado senso de propriedade e engajamento em todos os integrantes aí da sua organização. Já os cursos da camada de gestão vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre gestão. Desde coletar os requisitos do negócio e validar as hipóteses, até planejar a arquitetura e o design do seu produto com engenharia concorrente e também a como gerenciar a sua linha de produção de maneira que você possa entregar as coisas no prazo e criar um ambiente efetivo de melhoria contínua na sua organização. Você vai aprender também sobre como otimizar de uma maneira econômica o seu fluxo, gerando assim mais valor, e vai aprender, é claro, todos os aspectos essenciais de como utilizar o Scrum, o Kanban, retrospectivas ágeis e principalmente a gestão à vista. Nos treinamentos da camada de engenharia, a gente vai levar você através de uma jornada que a gente chamou de From Zero to Hero, onde você vai aprender a como começar um novo projeto do zero, desde uma pasta vazia, implementando todos os mecanismos necessários para que você tenha um código de alta qualidade, garantido por testes automatizados e também um mecanismo de integração contínua que permita com que você de fato possa entregar continuamente software de alto valor agregado para os seus clientes. Nesses treinamentos, você também vai aprender todos os aspectos importantes sobre como criar e manter arquiteturas de software de alta performance. Ou seja, de fato, nós vamos levar você para uma jornada full stack, onde você vai construir o código, construir o build pipeline, construir todos os aspectos relacionados ao DevOps necessários para que você tenha o seu mecanismo de integração contínua e também de entrega contínua. Você vai aprender como configurar e implementar os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de uma maneira ágil e eficaz, garantindo toda a segurança desse ecossistema de maneira que você possa usufruir de uma entrega contínua, de uma entrega diária, quantas vezes por dia você quiser para o seu cliente. Agora que você já aprendeu como que os métodos ágeis e o pensamento Lean podem te ajudar, quanto que você acredita que isso pode de fato transformar a sua vida? Antes de te falar o preço, eu preciso te falar que nós construímos não apenas uma, mas 2 plataformas para te ajudar no seu processo de transformação. Além do Academy, que é essa plataforma onde temos a jornada de transformação, nós temos a nossa plataforma de assessment, onde você vai poder utilizar um template extraído da Pirâmide Lean justamente para avaliar quão bom você está ou quão bom a sua equipe está em cada uma dessas áreas. E quanto você acha que a gente investiu para poder criar tudo isso? Pode ter certeza que não foi apenas tempo e dinheiro. De fato, a gente investiu muito tempo e dinheiro. Foi mais de 1 ano implementando todos esses cursos, gravando, definindo conteúdo e também muitas noites codando com vários desenvolvedores para que a gente pudesse ter essa plataforma também de assessment disponível para você. Mais do que isso, aqui nós estamos falando sobre quase 3 décadas de conhecimento, de experimentação e de aprendizados consolidados para que você possa de fato transformar a sua vida no desenvolvimento de software. A única coisa que eu quero que você se lembre aqui é que o que eu estou te ensinando aqui é resultado de décadas de aprendizado. Tudo consolidado para você. E nós não estamos focando apenas em uma área. Se você for observar, a maioria dos cursos que tem aí no mercado, eles focam especificamente em uma área. Existem cursos para Agile Coach, para formar agilistas, existem cursos de Scrum, de Kanban, existem cursos mais focados nos desenvolvedores e a gente tem também poucos cursos na área do Lean e da formação das estratégias de negócio. Você pode observar que nessa jornada a gente trouxe tudo integrado para você, tudo organizado passo a passo de maneira que faça sentido, de maneira que você possa fazer todos esses treinamentos e se tornar o melhor agilista de todos os tempos. Seja você um executivo, um gerente, um Agile Coach ou mesmo um desenvolvedor. Você vai poder usufruir de todos os benefícios que a gente citou lá no início do vídeo. E quanto você acha que isso vale para você? Certamente eu poderia te cobrar mais de R$10.000 por todos esses recursos, por todos esses treinamentos, por essas plataformas que a gente construiu para impulsionar o seu crescimento.
Mas não se preocupe, porque eu não vou cobrar nem a metade disso. Deixe-me te falar o que você vai levar para casa se você adquirir a nossa jornada de transformação agora. Você vai ter 1 ano de acesso ao Academy completo, ou seja, toda a nossa plataforma com 15 cursos, mais de 30 horas de conteúdo. Você vai ter também acesso a todos os novos conteúdos adicionados na plataforma todos os meses. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva com outros especialistas, onde além de poder fazer networking, você vai aprender com eles também. E você vai ter também uma mentoria exclusiva comigo, 2 vezes por mês, onde a gente vai se reunir para endereçar os problemas relacionados ao seu contexto. Você vai ter 15 certificados de conclusão de curso, ou seja, para cada curso que você concluir, você vai ter um certificado de conclusão que certamente vai impulsionar muito a sua carreira. E ao final da jornada, quando você concluir todos os 15 treinamentos, você vai se tornar um Certified Lean Pyramid Practitioner, a certificação exclusiva garantida somente pela Lean It 101 de que você é um praticante de fato dos ensinamentos da Pirâmide Lean. Que tal esse pacote de benefícios? Será que tá bom o suficiente para você? Só que eu tenho mais uma boa notícia para você. Além de todo esse valor que você vai levar para casa se você comprar hoje, nós temos alguns bônus para você. Você vai levar junto uma assinatura anual com acesso completo à nossa plataforma de assessment. Isso mesmo. Comprando nossa jornada de transformação, você vai ter também à sua disposição uma das plataformas mais modernas do mercado para que você possa avaliar a maturidade organizacional. Você vai levar também como bônus um dos meus e-books mais importantes, intitulados Princípios Lean Explicados. Nós temos também uma versão em inglês, Lean Principles Explained. Esse e-book ele leva para você em profundidade uma explanação de todos os princípios fundamentais do Lean. São mais de 70 páginas de conteúdo para você estudar e aprender definitivamente tudo o que você precisa saber sobre o Lean. Você vai ter também um outro e-book chamado Por que a Estratégia Importa. E nesse e-book nós vamos falar sobre os pilares fundamentais de criação de culturas de alta performance. Se você deseja de fato criar culturas de alta performance, tudo isso certamente vai te ajudar e muito aí na sua organização. Nós preparamos para você também um template exclusivo do nosso Kanban de fluxo unificado, ou seja, você vai poder implementá-lo em qualquer área da sua organização e, de fato, se você desejar, você vai poder conectar toda a sua empresa através deste modelo de Kanban, criando aquilo que a gente chama de agilidade real de negócios, o famoso Business Agility. Você também vai ter um template de A3. A3 é uma ferramenta utilizada pelo Lean para análise de causa raiz. E com esta ferramenta você vai poder fazer análises contundentes dos seus processos e fazer com que os problemas sejam resolvidos de uma vez por todas, pela causa raiz e de forma que eles nunca mais voltem a ocorrer na sua organização. Juntamente com o nosso e-book de Por que a Estratégia Importa, você vai ter também uma matriz de planejamento do Hoshin Kanri. Isso mesmo, nós desenvolvemos uma matriz exclusiva que você vai poder utilizar para facilitar o seu processo de planejamento estratégico. Além disso, nós estaremos produzindo ao longo desse ano novos e-books para cobrir as outras áreas da Pirâmide Lean e você também vai ter acesso a todos esses e-books e todos os artigos que nós publicarmos. E é claro, questionários para garantir que você está aprendendo da forma correta e materiais de apoio como os slides. Tudo isso vai estar à sua disposição nessa jornada de transformação. E eu sei que você deve estar pensando que com tantos benefícios isso tudo vai custar muito caro. Mas na realidade, lembre-se, são décadas de aprimoramento que eu estou consolidando para você, para que você possa transformar a sua vida no desenvolvimento de software. E pode ter certeza, isso aqui vai ser um divisor de águas de fato. Então, se você comprar hoje a nossa jornada de transformação, você vai levar tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 297. É muito barato, não é, pessoal? Apenas 12 vezes de R$ 297. Agora, se você quer ainda ter um desconto melhor, você pode pagar à vista e ter apenas o valor de R$ 2.997. Por todo esse material, são décadas de aprendizado consolidado nessa jornada para você. Se você está em dúvida, eu vou colocar aqui na tela alguns depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas.
este pacote de benefícios e especialmente os bônus que nós preparamos para você não estarão disponíveis para sempre. Essa oferta ela é por tempo limitado, então se você deseja aproveitá-la, mexa-se agora. Você sabe que você é o único responsável pela sua evolução e pelo seu processo de transformação. E às vezes as coisas podem parecer difíceis, mas você pode ter certeza, com o conhecimento certo e um pouco de atitude, você pode transformar qualquer cenário. Agora você tem duas opções: começar a sua transformação hoje mesmo ou permanecer do jeito que você está. A escolha é sua. Clique no botão agora e faça a diferença na sua vida. O investimento mensal que você vai fazer não é nada comparado aos benefícios e ao poder de transformação que ele vai trazer para você. E não se preocupe, não tem nenhum risco para você. Isso mesmo, nenhum risco. Se você por um acaso não gostar do que você adquiriu, você tem 7 dias para obter todo o seu dinheiro de volta. Exatamente, nós lhe devolveremos todo o seu dinheiro de volta e nem questionaremos o motivo. Basta você enviar para nós um e-mail para academy@linit101.com e nós lhe devolveremos integralmente o seu investimento. Então, se não há risco, por que você não toma ação agora? Se você não comprar agora, você pode ter certeza que eu não vou estar perdendo nada, mas você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida. E a propósito, só compre essa jornada de transformação se você estiver realmente disposto a se engajar com disciplina no aprendizado. E certamente esse aprendizado vai requerer de você algumas coisas. Eventualmente você vai precisar abdicar de algumas coisas que você gosta para que você possa se dedicar ao processo de aprendizado e transformação que a gente vai te levar. E é claro, eventualmente para conseguir essa transformação toda você vai precisar sim mudar a sua mentalidade. E aí eu te pergunto, você está disposto a engajar neste processo de transformação comigo? Se você não está preparado para se comprometer com a mudança da sua vida, eu te peço, por favor, não compre. Eu só quero comigo pessoas que estejam realmente dispostas a fazer a diferença. Aperte o botão e comece a sua transformação agora mesmo. Você que tomou a decisão correta, eu quero já te parabenizar por essa decisão. Eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Parabéns do fundo do meu coração. E seja bem-vindo à melhor fase da sua vida. Por que eu digo melhor fase? Porque quando a gente promove uma transformação no lado profissional, a gente não está afetando só o nosso lado profissional. A gente está podendo criar condições novas, usufruir de benefícios que eventualmente nós não tínhamos e principalmente impactar a vida daqueles que vivem com a gente. Então, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que vivem e dependem da gente, certamente terão sua vida impactada pela sua decisão de hoje. Então, meu parabéns é para você, eu estou muito feliz com a sua decisão. Agora, o que vai acontecer a partir de agora? Assim que você concluir o seu pagamento, você vai receber um e-mail com todas as instruções necessárias para você acessar a nossa plataforma e se sentir em casa. Também, ao longo dos próximos dias, nós vamos te enviar e-mails e manter uma comunicação elevada com você para garantir com que você compreenda sobre como extrair os melhores benefícios de todo esse conhecimento que a gente está passando para você. E como você vai ter também o acesso à nossa plataforma de avaliação, se você não souber por onde começar, não se preocupe. A nossa plataforma vai lhe orientar da melhor forma possível. Além disso, como você tem também uma assinatura de 1 ano da nossa plataforma de assessment, você vai poder utilizar para fazer uma avaliação das suas habilidades e os nossos algoritmos vão lhe orientar adequadamente sobre qual é o curso mais indicado de acordo com os seus gaps. Ao longo dessa jornada de transformação, você vai poder utilizar a nossa plataforma para se reavaliar quantas vezes quiser. E dessa forma, ajustar sua mira e liberar todo o potencial de transformação que existe em você. O aprendizado será incrível, especialmente se você começar a aplicar o que você aprendeu imediatamente. Lembre-se que eu estarei com você, lhe mentorando ao longo de toda essa jornada. Aproveite a jornada e conte sempre comigo e com os nossos canais para que você possa extrair o máximo dessa jornada de transformação. Se tem alguma dúvida que eu ainda não lhe sanei, confira a nossa sessão de perguntas frequentes para saber mais. Talvez já tenhamos respondido algumas perguntas por lá. Não hesite em contatar a nossa equipe a qualquer momento. Basta enviar um e-mail para academy@linit101.com.
Agora, você pode ainda estar pensando que essa jornada não é para você. Então deixe-me dizer algumas coisas. Você continua dizendo que não tem tempo. Mas escute, todos nós temos 24 horas por dia. E o que a gente decide fazer com o nosso tempo é o que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Se você não encontrar tempo para investir em si mesmo, como é que você vai mudar a sua situação? Você precisa desenvolver novas habilidades e adquirir novos conhecimentos. E a nossa jornada está estruturada justamente para te ajudar nisso. O nosso Academy ele está estruturado em aulas curtas, que geralmente duram entre 20 minutos e 1 hora. Dessa forma, você pode consumir esse conteúdo a qualquer momento. Mesmo quando você está lavando a louça ou eventualmente fazendo um Cooper, uma caminhada, você pode estar ouvindo e consumindo o nosso conteúdo. Tenha em mente, é claro, que você não vai a lugar nenhum sem a prática. Então, além de adquirir o conhecimento, você precisa pôr em prática. Isso é o que vai consolidar o seu aprendizado. E se de repente você está achando que essa jornada não é para você porque você é um alto executivo e aí não vai usufruir dos cursos técnicos, ou você é um desenvolvedor e não vai usufruir dos cursos de estratégia, tenha em mente uma coisa. O Lean é a respeito de pensamento sistêmico. E pensamento sistêmico nos orienta a compreender o sistema como um todo. Então, se você quer ser um profissional melhor, assim como eu, independentemente da sua função, você precisa conhecer como as coisas funcionam no resto do ecossistema. E é justamente nisso que a Pirâmide Lean e a nossa jornada de transformação vão te auxiliar. Então, não espere mais. Se você não comprou ainda, clique no botão agora e transforme a sua vida agora mesmo. Muito obrigado por você que ficou conosco até esse momento e eu tenho certeza que essa jornada de transformação vai ser marcante na sua vida. Eu te vejo lá na plataforma.